Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre finanças e inovação. E o tema de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre FX as a Service, que basicamente é câmbio as a Service. E para isso a gente trouxe aqui uma figura expoente desse mercado, o Luiz Didier. Luiz, obrigado aqui por estar aqui para a gente bater esse papo. O Luiz até recentemente era do Bex Banco, né? E aí teve recentemente um acordo, um deal, que a eBury, que é uma fintech baseada no Reino Unido, fez a aquisição da empresa. E você vai poder contar um pouco disso. Mas, para você que não conhece, desde a época do Bex Banco, muitas empresas que hoje oferecem serviço de câmbio se baseiam dentro da infraestrutura tecnológica e também da parte de licença que vocês sempre proveram nesse mercado, né? E a ideia é falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema quente e, mais do que isso, acho que ele tem evoluído muito em termos de discussão e boa parte do que a gente vê de avanço disso, pelo menos no Brasil, foi vocês que puxaram também. Então, Didier, mais uma vez, obrigado, Luiz Didier, aqui com a gente. Antes de mais nada, Luiz, fala pra gente um pouco como começou, voltando alguns passos para trás, né? Falando um pouco de carreira, né? Assim, acho que é até bom para nossa audiência entender como você começou a carreira, quando chegou no Bex e para onde, quando chegou na eBury, né? Aqui nesse time frame aqui do Brasil. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, um prazer falar com você. Obrigado, meu cara. Hoje acho que é o jornalista que eu mais leio sobre o assunto, o que mais legal. ouço coisas sobre o assunto é você, Bruno. Gosto bacana. muito da abordagem. Boa. Então, vamos lá. Bom, meu background é todo em payments. Então, eu quando comecei a carreira lá bastante tempo atrás, comecei na antiga Credit Card, que era a empresa de cartão, Citital, Unibanco e tal. Depois, enfim, passei por bancos, adquirentes. Então, foi sempre muito no mundo de pagamento. E aí, em 2010... quando o Bex virou o banco, então a gente se transformou num banco de câmbio, então, que para a audiência, o banco de câmbio é uma figura brasileira, não é uma figura que a gente vê em outros lugares. Basicamente, é uma instituição que tem exatamente a mesma licença de banco dos grandes bancos, ou de qualquer banco comercial, mas que a finalidade precisa ser câmbio. Sim. Aí quando você pensa em câmbio, a gente discutiu isso muito no passado, o que é câmbio? Muita gente ouve o nome câmbio e fala, câmbio é comprar dólar. Né? Na verdade, câmbio é pagamento em outra moeda. Sim. Né? E aí, quando o Bex virou banco, eu entrei no conselho, muito por causa da expertise de pagamento. Então foi, como é que nós vamos... Qual era o grande goal naquela época? Como é que nós vamos digitalizar pagamentos internacionais, dado que o câmbio no Brasil é um segmento financeiro bastante regulado. Sim. Né? Nossa regulação de câmbio é uma regulação super antiga, que agora a gente até vai falar mais disso para frente, mas agora está começando a ter algumas evoluções, que, por sinal, eu acho espetacular o movimento que o Banco Central está fazendo. Mas lá em 2010 ainda era uma regulação super antiga. Então, como é que você digitaliza e coloca coisas inovadoras numa regulação super antiga? Sim, né? sim. Então, a ideia na época foi, olhando o mercado, estava começando a explodir o mundo de marketplaces, vendendo para fora do Brasil, para fora dos países, então, especialmente os marketplaces chineses. Sim, sim. E quando a gente olhava, a gente falava assim, nossa, o Brasil é o terceiro, quarto em acesso a esses marketplaces, mas é o 27º em venda. Que coisa, hein? E aí a gente falou, tem aí uma oportunidade. Foi interessante, essa história é legal, porque os chineses olhavam e falavam, o Brasil deve ser um lugar cheio de problema de fraude. Né? E o brasileiro acessava o site e falava, site chinês, deve ter algum problema. E, na realidade, o problema que tinha era meio de pagamento. Caramba. Porque o Brasil, 90% dos cartões de crédito eram cartões de crédito, só podiam fazer transações locais. Sim. Então, para fazer uma história longa, curta, a ideia lá atrás foi, será que a gente consegue pegar os marketplaces chineses, eles fazem uma integração via API aqui, eles oferecem os produtos em real, usando os meios de pagamento locais. Para não ter que dar esse trabalho, jogar isso no colo do consumidor, né? Para ele ter que entender, pedir outro cartão. Então, sim. ele olhava o valor em real, sim. botava no carrinho em real, meio de pagamento local, então cartão de débito, cartão de crédito, boleto, hoje o Pix, mas na época não tinha Pix. Caramba. E na hora que ele fazia essa transação, a gente fazia uma
trava do câmbio para que o marketplace chinês recebesse o dinheiro na moeda que ele quisesse, né, e não necessariamente em real. Porque ele olhava aqui o Brasil e falava assim, também não sei se eu quero correr o risco da volatilidade de taxa do Brasil. Sim. Mas, no fundo, esse era um problema de meio de pagamento. Olha só. Que ano que foi isso, mais ou menos? Em 2010, entre 10 e 11. Mas o Bex ele nasceu com essa finalidade ou ele antes disso ele era mais um player que atuava num... Antes ele era uma corretora de câmbio. Uma corretora de câmbio. Quando em 2010 virou um banco, Uhum. né, assim, legal, virei um banco. Todo mundo imagina, virou um banco, então agora tá tudo tranquilo. Contrário, né? Mais regulado, Sim. mais fiscalizado. E os bancos de nicho no Brasil precisam procurar alguma inovação, alguma alternativa. E aí a coisa era, legal, como é que eu pego essa regulação que existe, como é que eu sigo a regulação, mas consigo dar velocidade, consigo dar alguma inovação para o brasileiro. No fim, o que aconteceu foi que a maioria dos e-commerces internacionais, sejam de produtos, sejam de serviços, quando não tinham ainda se estruturado no Brasil, eles queriam vender para o Brasil, a gente coletava meio de pagamento local, fazia a trava de câmbio, liquidava em moeda estrangeira. Então, daí que surgiu o modelo do BEX, que lá atrás ele era muito focado em pessoa física. Por quê? Porque a regulação que a gente tinha para pessoa física, transações abaixo de $3 mil, você precisava ter o controle, você precisava ter informação, mas você tinha como registrar essa transação de forma digital. Transações acima de $3 mil, precisava de documento, precisava fazer análise e tal. E aí, então, a tese foi essa. Como é que eu faço a vida do brasileiro mais fácil quando ele quer comprar ou vender para o exterior e não trava, né? Porque se você perguntar para os brasileiros sobre câmbio, as pessoas meio que falam, nossa, não, isso aí ou é crime, e não tem crime nenhum em câmbio. Mas sempre teve essa pecha, né? Desde a gente falar o termo doleiro e tudo mais. Exatamente. Sempre foi envolto de muita complexidade, até uma coisa um pouco negativa, meio dark, assim. Bem. Mas aí que é o ponto, assim, quando você falou, né, que a gente vê esse fenômeno, vocês foram atrás das empresas, ou essa demanda aconteceu, algum player veio atrás de você, ou vocês que foram atrás dos chineses? A gente foi atrás, mas a gente foi atrás com a lógica de tem um nó aqui que o pessoal não está entendendo. Entendi. O brasileiro entrava, você imagina o seguinte, o brasileiro entrava num marketplace chinês, olhava lá uma capa de celular, $1. Sim. Eu quero comprar. Aí ele botava o cartão dele. A transação não era aprovada. E nada tinha a ver com fraude, tinha a ver com aquele cartão não era autorizado para fazer uma transação em outra moeda que não fosse o real. Mas o brasileiro não sabia disso. Ele botava o cartão e o cartão era negado. E do lado dos chineses, na época, eles olhavam e falavam assim, problema com os cartões do Brasil. Um problema de fraude, um problema de... E não era isso, era um problema de meio de pagamento mais câmbio. Sim. E aí, em 2018, aí eu estava no conselho, vim para o BEX efetivamente, assumi a operação, e aí a nossa tese foi uma tese, que depois eu faço um link aqui com a Ebury, mas foi uma tese muito parecida, que era... Como é que eu facilito? Porque hoje, quando as pessoas pensavam em eu quero comprar uma coisa lá fora, ou eu quero vender uma coisa, as pessoas já falam, não, difícil. Então, como é que eu facilito a vida das pessoas? Né? Mas você tem que, para facilitar a vida das pessoas num ambiente ultra regulado, você não pode fazer nada que fira a regulação. Sim. Ao mesmo tempo, tem que tentar dar velocidade e fluidez nisso. Então, a gente começou com tudo que era pessoa física, comprando e tal, aí depois... Vamos para o mundo de investimentos, junto com a Avenue até, foi uma tese bem legal, que foi, o brasileiro pode investir no exterior? Pode. Se você perguntar para a maioria dos brasileiros, eles dizem, não pode, é ilegal. Parecia muito inacessível para muito brasileiro, né? Mas parecia ilegal, porque... Exatamente. E é ilegal, se o seu dinheiro for ilegal. Se não, não. Sim. Senão você tem a regulação que permite que o brasileiro possa investir. Então, a tese foi como é que eu democratizo o acesso de brasileiros ao mundo e o acesso do mundo ao Brasil, em última instância. Sim. Né? Então, essa foi a nossa tese original. Original não, porque foi 2011, 12, 13, até 18, 19. A tese era como é que eu faço isso. E qual era a solução? Embarcar uma solução de câmbio com o user experience dos parceiros. Então,
o cliente queria comprar um produto no marketplace chinês. Ele não queria falar com 37 bancos no meio do caminho e tal. Então, eu tinha que ser uma solução dentro da solução onde o cliente estava enxergando. E isso precisava acontecer de forma fluida. Sim. Eu acho que aqui os grandes cases das soluções digitais no mercado financeiro são soluções fluidas. As soluções pensam primeiro no usuário. Como é que ele vai entender aqui? Só que por trás, você tem que garantir que a regulação está sendo cumprida, você tem que garantir que os controles estão sendo cumpridos. Então, essa foi a tese original nossa. Que é o FX as a Service, como a gente está falando. Que é o FX as a Service, como nós estamos falando. Que é, como você falou, descomplicar, você retirar toda essa dificuldade do ponto de vista de essa fricção que existe para poder se desenvolver negócios em moeda estrangeira, fazer esse pagamento em moeda estrangeira, como você falou, né, e tangibilizar isso. Mas eu acho legal a evolução disso, né, assim como você falou. Começou com marketplace para facilitar a pessoa comprar. Depois tem um outro ponto de virada que é ajudar a investir, que foi até porque vocês estiveram ali atrás ali como solução viabilizadora de projetos como a Avenue, né? E agora, o que você olha para frente assim? Ótima pergunta, Bruno. Eu acho que agora o que vem para frente, fazer a mesma coisa para o mundo de empresas. Se você olhar o que aconteceu no mercado brasileiro com as pessoas físicas, Sim. as pessoas passaram a ter acesso a compras fora do Brasil, a compras em marketplaces chineses, não chineses, serviços que são prestados por plataformas fora, você pode comprar pagando aqui no Brasil, sim. Mas sempre tickets baixos, pessoas físicas e tal. Aí as pessoas físicas passaram a poder investir. Sim. As pessoas físicas passaram a poder ter conta fora. Então, a gente tem hoje, se você conversar com qualquer pessoa que investe ou que vai viajar para fora, não, eu tenho uma conta aqui e eu faço um Pix e carrego a minha conta em dólar, em euro. Isso é o que era o cartão pré-pago antigamente. Só que a conta é lá fora. Então o brasileiro passa a ter um acesso que não tinha também. Desde receber também. O cara, Desde receber a gente tem também. muito freelancer hoje que presta serviço lá também. fora. Globalizou, inclusive, esse acesso de renda. A globalização, assim, o Brasil se inserir no cenário global é um caminho sem volta. Né? E a gente sempre esse lance da fricção ele é realmente muito... Ele é realmente um problema. Porque quando a gente olha em outras nacionalidades, até em alguns países da Ásia, não existe essa dificuldade tão grande do cara se inserir, né? Seja investir, ter o produto, acesso a um produto. Né? A teoria deveria ser, eu tenho que fazer um pagamento internacional, eu não tenho que fazer uma outra vida. Sim, exato. Então, e os países, especialmente os da Ásia, que facilitaram isso, que eles facilitam eu estou trocando moeda, mas as regras de pagamento são as mesmas. E aí eu acho que, na pessoa física, isso no Brasil aconteceu, o número de brasileiros que já investem no exterior é enorme, o número de brasileiros que tem a sua conta em dólar ou em euro, pode servir como reserva de valor, pode servir como utilização fora, pode servir como um canal para receber, né? Muitos profissionais de tecnologia no Brasil recebem o seu pagamento através de uma conta lá fora. Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é um dos poucos países no mundo em que você tem que trafegar uma transação de câmbio pela instituição regulada no Brasil de entrada ou de saída. Eu quero dizer, você está na Alemanha e vai pagar a Inglaterra. Você comanda isso da Alemanha, a Inglaterra recebe. Aqui no Brasil, se um alemão quiser pagar o Brasil, ele comanda da Alemanha em euro. Depois você precisa de uma entidade regulada no Brasil para fazer a conversão de euro para real. Então, esse caminho inverso é difícil do mundo entender. Então, se a gente não facilitar, e quando eu falo facilitar, importante um disclaimer aqui, facilitar é seguir a regulação, uma experiência para o usuário mais simples. Abstrair, né? Na verdade, abstrair a complexidade sem deixar de fazê-la. Porque eu acho que esse é o grande desafio que a gente sempre teve. Como a gente encaixa a regulação sem ferir nada numa experiência de usuário. Então, voltando ao ponto, para mim o movimento agora é o de B2B. Né? Então, aqui, também antecipando aqui a um ponto, o Brasil hoje, a gente acha que, né, que o Brasil é a potência, importação e exportação. Nós somos muito ruins. Muita coisa para destravar aí, né? Muito. Nós somos nona economia do mundo, 28ª, 29ª em comércio exterior. Assim. Nós somos uma tragédia. São problemas logísticos que o Brasil tem,
não vou falar aqui porque não é minha área de conhecimento, problemas fiscais, que aí todo mundo conhece, os problemas que o Brasil tem, e problemas de regulação de câmbio. Então, a ideia aqui é como que eu ajudo as pequenas, médias e grandes empresas a ter acesso ao mundo, sem que seja um pânico quando o cara fala preciso importar, preciso exportar alguma coisa. Boa. Então, eu acho que esse é o próximo movimento. Ele me parece um movimento... Ele vai seguir o que aconteceu com a pessoa física. Então, tudo que a gente falou até agora foi muito essa solução para a pessoa física. Então, a pessoa física comprando, a pessoa física investindo, a pessoa física tendo a sua conta, sim, a pessoa física recebendo do exterior. Agora, como é que a gente aplica isso à pessoa jurídica? Aí é bastante mais complexo. Muito boa. E aproveitando, né, assim, a gente vê em outros mercados, quando a gente olha para o mercado de neobanks aqui no Brasil, né? Muita coisa, a tese se consolidou primeiro na pessoa física, aí você viu Nubank, Neon, vários caras. E aí depois o mercado falou assim, não, vamos virar essa página, que esse jogo é um jogo meio que já... Os cavalos ali meio que se definiram, agora é o jogo do B2B. Aí começam os provedores para conta para pequenas e médias empresas, né? E aí essa tese também vem se reforçando e ouso dizer, dependendo de alguns casos, que é uma tese... de um mar até maior em termos da grana que trafega, né? É maior. E vocês estão passando por isso. E aí vocês tiveram essa evolução, apoiaram, que a gente sabe, né? Várias das empresas que hoje atuam nesse cenário de provimento de soluções de moeda estrangeira estavam ancorados no BEX na época, né? Não sei como é que se houve essa transição, mas enfim. E quando que houve esse movimento do M&A, né? Como é que a Ebury olhou e falou assim, olha, vamos no Brasil e vamos nesses caras, né? Porque vamos nesses caras a gente sabe porque vocês realmente são expoentes ali dentro, né? Mas como é que eles enxergaram isso, essa coisa? Foi um movimento super interessante. A gente estava começando o movimento de B2B. Então a gente já dentro da Bex mesmo, já estava dentro do Bex. Sim, sim. Estávamos lá, como é que nós vamos fazer para dar uma user experience para a pessoa jurídica num ambiente, primeiro, super regulado, e segundo, você está falando os neobanks oferecendo... Sabe qual é a grande dificuldade da pessoa jurídica, diferente dela para a pessoa física? A pessoa física, você tem o seu CPF, sim, você tem a sua carteira de motorista, ela é padrão, sim, o CPF é padrão, a carteira de identidade é padrão. Que a prova é uma pessoa só, é uma, né? Quando você vai para jurídica... Aí cada contrato sim, social é um, as informações estão em lugares diferentes, então não existe um documento que você fala, aqui está o nome, contrato social, então não tem. Sim, exato. Então os neobanks agora estão começando a aprender como onboardear clientes pessoa jurídica. Sim. Né? Bom, e aí a gente tá... câmbio de pessoa, como é que a gente vai fazer o câmbio de pessoa jurídica e tal? E a gente foi olhar no mundo quem era o cara melhor que fazia isso como fintech. Sim, sim. E aí, puta, essa Ebury. E aí, uma pessoa que trabalhava na Ebury estudou comigo na escolinha. Olha só. Lá atrás. Fazia muito tempo que não falava com ele. E aí eu liguei para ele, quando a gente se falou, eu nem sei se foi ele que me ligou, eu que liguei para ele, mas foi... Eu estava mesmo te procurando, eu queria falar com você. E aí começou uma conversa de, puta, a tese da Ebury no mundo é uma tese linda, é a mesma tese que a nossa. Sim. Que a tese deles é a de B2B. Ela foi fundada. Como é que nós resolvemos o problema para uma empresa pagar outra empresa em moeda diferente sem friction? Sim. A tese da Ebury é essa. E a nossa foi montar isso para pessoa física e depois, quando a gente começou a falar de pessoa jurídica, e aí acabamos encontrando eles, conversando, tem um fit muito óbvio dos objetivos, né, e dos pensamentos, que é como digitalizar, como facilitar a vida nesse mundo de pagamento em outra moeda. Ele deveria ser tão simples quanto pagar na mesma moeda, sim, né, como processo. Mas como você tem regulações de câmbio em todos os países, você tem processo de onboarding de cliente em todos os países, o grande desafio é o desafio de controle de lavagem de dinheiro. Sem dúvida. Né? Então, e a Ebury, o que eles fizeram? Eles têm licença em diversos lugares no mundo. Dominar esse processo para aquelas regiões onde dominar esse processo lá com uma plataforma única. Sim, então, era exatamente... A gente olhava e falava assim, é isso. Não, uma plataforma única que abre conta em diversas moedas. Então, o alemão abre uma conta lá na Ebury, fala, ok, eu posso ter uma conta em Libra, eu posso ter uma conta em dólar, eu posso ter uma conta em Ien, eu posso ter uma conta em Yuan chinês.
E a usabilidade é a mesma para a empresa alemã, para a empresa inglesa, para a empresa da República Tcheca, para a empresa do Canadá. Puta, um nível de complexidade absurdo para você. Quando eu penso nisso localmente, o cara convergir e entregar a mesma experiência é até maior do que eu diria em muitos cases que eu vejo de B2C. Aí, Não, é muito grande. E se você olhar um case hoje no mundo, que é como que você movimenta dinheiro no mundo de forma simples. E quando eu falo de forma simples, de novo, não entendam isso como vou dar uma volta na regulação. Não é nada disso, é o contrário. É muito pior, que é como eu pego todas as regulações, todas as licenças, uniformizo todas as regras de onboarding, uniformizo isso para que eu atenda a regulação de todos os países, e aí eu dou experiência para o cliente. Né? Então, o que o cliente vê? Eu abri uma conta e eu posso movimentar várias moedas. Só que ele vê. Sim. Por trás, eu tenho que onboardear esse cliente em diversos países, de acordo com a regulação dos diversos países. Para movimentar o dinheiro, eu preciso atender regra do Brasil, vamos dizer que seja Brasil e Inglaterra. Regras do Brasil, regras da Inglaterra. E aí, como o BEX sempre foi muito centrado em plataformas de tecnologia, APIs, conexão API, acabou que, como a gente brinca, o namoro virou... A amizade virou namoro, o namoro virou casamento e fazia muito sentido. E fazia muito sentido aqui para Brasil, pensando em Ebury Brasil agora, fazia muito sentido que a gente pudesse começar a ofertar para os nossos clientes, pessoa jurídica, contas em diversas moedas. Sim. É exatamente o movimento da pessoa física. Só que ele é bastante mais complexo para a pessoa jurídica. Porque já pegou uma capacidade instalada de uns caras que já faziam isso lá fora, então você meio que deu uma evoluída na capacidade que você pode prestar para o seu cliente. É o tal do tropicalizar. Né? O user experience da pessoa jurídica na plataforma da Ebury, a gente já sabe fazer. Sim, sim. Agora a gente tem que trazer isso para dentro de novo, para dentro da regulação brasileira, para que a empresa brasileira entrar aqui e ela consiga ter a fácil usabilidade, mas atendendo às regulações aqui do Brasil. Então, eu vejo esse como próximo movimento, Bruno. E assim, sim, faz sentido. O Brasil é talvez o país democrático mais fechado que exista em termos de facilidade e fluidez de entrada e saída de recursos. Então, além do que, o Brasil, eu costumo dizer isso sempre, o Brasil é um país continental, somos 200 e poucos milhões de habitantes, 80% com acesso à internet. Boa? Não, mas tem. Quando você tem acesso à internet, faz com que você vire internacional na largada, porque você acessa o mundo. Agora, e aí tem outro detalhe, que nós estamos aqui mais dois detalhes importantes. O 95% dos brasileiros vivem na borda com o oceano. Sim. Então, nós não temos aquela experiência, o brasileiro não tem a experiência de sair do país e voltar, trocar moeda, falar outra língua. Todos os nossos vizinhos falam espanhol. Sim. Né? Nós falamos português. E como o Brasil é um país continental grande, com muita gente, ele meio que se autosserviu por muito tempo. Sim. Só que agora é irreversível que o Brasil faça parte do mundo. Se conecte. E eu acho que o mais legal de tudo isso, assim, recapitulando um pouco dos elementos que você falou, é que às vezes a gente tira um gargalo que é o gargalo de fato. Por exemplo, a questão da troca. Você fala assim, onde está o problema? Né? É o chinês. Todo mundo achando que é um problema e é outro. É simplesmente a facilidade. Quando você desbloqueia o fluxo de recurso, de como é que ele vai fluir aqui, isso automaticamente, como você falou, o Brasil já todo mundo usa pra caramba internet, tudo mais, um comércio eletrônico muito forte. Então você, com a facilidade da troca do recurso, daqui a pouco a logística também vai ter que acompanhar isso, evoluir. Então você vai evoluindo para outros, você tira um gargalo que acaba por desobstruir todo um setor que tem um potencial gigante pelo tamanho do país e tudo mais, para daqui a pouco a gente ver pessoas de diferentes lugares do país fazendo negócio, fazendo receita, recebendo numa moeda estrangeira, valorizando mais o seu produto e trazendo prosperidade para outras regiões do Brasil também. Exato, né? Exato. E aí, como eu te falei, você destrava um elemento que acaba impactando em logística, que vai ter que evoluir para isso. Então é um fator que traz a prosperidade para a economia como um todo, né? De novo, quando você pensa, você fala, qual é o próximo passo? Acho que todo mundo conhece bem os problemas do Brasil, então não vou falar sobre isso. Fala sobre o lado bom. Sim, sim. Nós temos, de novo, dimensão continental. O que significa isso? Nós temos água
e terra. Então, para o mundo de agronegócio, do agronegócio, né, qual outro lugar no mundo tem a quantidade de terra e de água que nós temos? Nenhum. Depois, nós somos 200 e poucos milhões de habitantes. Então, qual outro lugar no mundo tem esse território, com essa quantidade de pessoas? Sim. Então, nós temos um mercado consumidor grande, um mercado que pode vender grande, lugar para fazer as coisas. Então, se você olha o desenho geográfico do Brasil, você fala, cara, só falta a gente conseguir, de fato, entrar no cenário global. Eu acho que não tem muita volta as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas fazerem isso. Mas ainda é difícil, pacas. Não, sem dúvida. E esse é um elemento que destrava que dá para fazer. O segundo é as pessoas entenderem que dá para fazer. Exato. Né? E aí a coisa vai tomando uma dimensão maior e tudo mais. Mas, pô, achei muito legal. Acho que deu para ter uma visão de próximos passos legal. Mas voltando um pouco para trás, e até falando um pouco do que vocês faziam aqui na época de Bex e agora, né, como Uber e Brasil, imagino que muito do que vocês trouxeram de sofisticação para esse mercado foram coisas meio proprietárias, né? Vocês meio que inventaram a forma de como fazer isso, de resolver essas complexidades, né? E isso acabou, entendo também que muito aprendizado rolou com o próprio cliente, né? Você vai lá, testa, vê o negócio, ajusta, daqui a pouco até chegar todo o maquinário que vocês têm hoje instalado. Tem algum case legal que vocês tiveram aí, desses aprendizados ao longo desses anos, que junto com seus clientes, que dê para você dividir, obviamente, aqui com a gente? Cara, acho que os dois que a gente falou aqui um pouco. Primeiro era como é que o brasileiro compra um negócio. Então, o primeiro foi, tá bom, eu mostro em dólar o valor, a hora que ele for pagar eu converto. Não. Isso aí é bem doloroso. O cara quer ver em real. Sim, sim. Porque aí ele compara. Você imagina uma capinha de celular. Ele está vendo em real um produto chinês. Sim. E ele tem aqui em real quanto custa. Né? Então, acho que o primeiro case e a primeira coisa que a gente falou é isso. Mostrar o que o cliente quer. Ele quer comprar o produto, ele quer ver na moeda que ele tem para ele poder comparar. Sim. Acho que esse case foi muito legal. O segundo, que é nessa linha também, mas de serviço. Então, streaming de música e tal, mesma coisa. O cara estava lá, eu vou pagar em dólar, mas não sei quanto está o dólar, não sei quanto vai ser o mês que vem. Não, então eu vou ofertar para o cara produto aqui em real. Então, acho que o primeiro aprendizado foi qualquer um que queira vender para o Brasil precisa vender na nossa moeda. Sim. Mas o brasileiro entende que é o dólar. Entende, mas ele também sabe que é uma moeda volátil. Qualquer brasileiro, qualquer um, tem lá a opinião dele sobre o que vai acontecer com o dólar. Que ninguém sabe, nem o presidente do BC. Sim. Mas todo mundo acha que sabe. Quando eu falo que trabalho nisso, o que vai acontecer com o dólar? Não sei. É impressionante. Não sei, mas se o seu negócio, se você tem um negócio que você precisa receber, que teu custo é em real, receba em real. Sim. Que assim você sabe, não fica adivinhando se você vai ganhar ou perder dinheiro aqui. Exato. Então esse foi o primeiro aprendizado na pessoa física. Depois o da questão de investimento, conta fora e tal, foi legal. Primeira coisa era, o brasileiro achava que era ilegal. Esse é um elemento interessante, é cultural. Então a primeira coisa foi, abra sua conta aqui rápido e fácil. Quando você ouve rápido e fácil, você fala rápido e fácil, e é verdade, mas para uma transação de valor mais baixo. Assim a gente conseguia ter a informação do cliente para poder aprovar para transação de valor baixo. Ele experimentava a plataforma. Sim. E aí ele falava, nossa, gostei disso, agora eu quero fazer um valor maior. Perfeitamente. Me mande o documento que a gente faz um aumento de limite. Então essa foi uma sacada, que foi mostrar para o cliente como ele conseguia fazer de forma simples mesmo. Sim. Mas não era de forma simples qualquer valor. Impressionante. E voltando aqui, até me fez pensar aqui em relação a como que nos últimos anos a gente teve um avanço até dos próprios players chineses aqui, né? Se você vê desde Shein, Shopee, Alibaba, né? O AliExpress, na verdade, que é o grande player, eles também acho que eles foram na esteira de toda essa movimentação também. Isso também dá um pouco de cheiro do que a gente pode ver olhando para frente de outras barreiras que podem ser quebradas e oportunidades que vão ser ocupadas, né, cara? Eu acho que, especialmente os marketplaces chineses, depois de um tempo, entenderam o tamanho do mercado, tamanho da oportunidade, como eles poderiam
de fato, entrar no Brasil. Mas foram 10 anos de aprendizado. Então, acho que 10 anos de aprendizado. Aí, agora eu vou fazer esse movimento. Sim. Por isso que eu continuo achando que no mundo de B2B, né, a gente tem uma oportunidade muito grande de abrir o mundo para... e aí o que vai acontecer ali na frente? Mais empresas vão vir para o Brasil? Talvez. Empresas brasileiras vão montar fora? Talvez. Mas a primeira barreira que a gente precisa tirar é como eu faço para vender para o mundo e para comprar do mundo. Isso vai surgir, vai fazer com que a gente veja cases brasileiros à la China, se a gente de fato acertar essa busca. Exato. Exatamente. Isso vai ser interessante. Outra coisa, cara, assim, voltando agora também mais uma tese explorada que a gente está vendo muito aqui, né? Produtos em moeda estrangeira, né? A gente teve aí uma febre hoje, começou com fintech oferecendo isso, a Avenue, eu acho que foi a precursora no Brasil, né? Foi. E aí agora tem bancão também oferecendo, tem outros bancos, né, neobanks também, que estão incorporando isso, que entendem que é um produto importante para ter no teu mix ali, para poder oferecer para o teu cliente. E aí, qual que a perspectiva que você vê do ponto de vista competitivo, olhando para frente? Porque tá virando algo meio já comoditizando, né? Assim, nesse sentido. Como é que você tem sentido? O que dá diferença? Porque eu consumo alguns desses players e a gente tem desde o cara que é super competitivo na taxa, ao outro que já desenvolve uma série de outros benefícios, como sala VIP ou outros tipos de benefícios de compra específico, cupons e tudo. Como é que você tem visto essa briga acontecer, cara? Eu acho que a briga da turma no mundo da pessoa física Sim. agora vai se intensificar, claro. O primeiro, o first mover, sim, fala, cara, dá para fazer isso. Aí leva um tempo para entender. O negócio do pagamento cross-border, o brasileiro poder pagar em moeda local, em meio de pagamento local, foi, por muito tempo demorou para entrar competidor aqui. Quando me perguntavam, cara, por que você acha? A minha conclusão foi que a gente tem gente espetacular na indústria de pagamento. A gente tem gente muito boa na indústria de câmbio. E a gente tinha muito pouca gente que sabia falar das duas coisas ao mesmo tempo. Sim. São 2 segmentos regulados, são 2 segmentos que estavam se reinventando. Mas como é que você junta? Você falava para a turma de pagamento sobre o câmbio, o cara falava, deixa eu vou aqui no meu. E do câmbio, você falava, o merchant recebe em 30 dias, crédito, débito, paga na frente, antecipação, o cara falava, não sei nada disso. Acho que a mesma coisa acontece aqui. Então, agora tem um monte de gente oferecendo aí as contas e tal, e aí eu acho que a diferenciação vai ser em quem oferece uma solução onde eu tenho mais produtos dentro do mesmo. Então, você não vai ter 30 cartões, 30 wallets, você não vai ter. Dúvida. Você vai ter a que te ofereça investimento, a que te ofereça conta, a que te ofereça facilidade para movimentar recursos fora, que tem uma forma de receber. E eu acho que aqui, assim, vou dizer um negócio que nesse mundo, a taxa, é óbvio que ela é importante, tá? Mas ela ainda não é o único fator de decisão. Porque não é trivial dar soluções de acesso como essas. Então, eu acho que ainda tem espaço para que... Mas muito no público, olhando pessoa física, tá? Olhando pessoa física. Falando muito de público viajante ou você entende... Não, porque assim, que tá virando... dentro de uma tese, ela tá ramificando. A gente tem desde é o cara que recebe no exterior. É o cara que... Viajante, por exemplo. É impressionante como... E até eu me incluo nessa, assim... em optar, às vezes, um cartão pré-pago ou dinheiro espécie, muitas vezes indo dinheiro espécie mesmo, por várias razões, e a gente acaba vendo hoje cada vez menos, na minha opinião, eu vejo que cresceu muito essa alternativa. Que juntou tudo. A pandemia ensinou as pessoas a pagarem, primeiro a pagarem de forma digital, segundo, a pagarem usando aproximação. Sim, sim. Aí, aí você consegue abrir tua conta fora, você baixa o teu cartão aqui, que você saca em qualquer caixa eletrônica do mundo. Exato. Para que você vai sair daqui do Brasil carregando dólar? É isso. Fora os riscos no Brasil, sim. Você também não quer sair carregando um monte de dinheiro. Você pode sacar em qualquer lugar, você pode pagar quase em qualquer lugar. Isso foi um efeito de pandemia no mundo de pagamento, com aproximação. Olha, Bruno, eu não uso dinheiro nem no Brasil, nem fora do Brasil. E acho que ano passado viajei talvez para uns 15 países diferentes. Não levei dinheiro. Nenhum dinheiro. Nenhum. Me virei em todos eles com... E eu acho que as pessoas estão começando, mas
muita gente acabou focando, não, estamos falando dos caras que viajam. Não estamos. Esse que é o seu ponto. Nós estamos falando do cara que quer investir e comprar uma ação de empresas de tecnologia que não são ofertadas aqui na nossa bolsa. Sim, sim. Nós estamos falando de um cara que é um desenvolvedor, mas ele está prestando serviço para um cara lá de fora, ele quer receber do cara lá de fora. Porque essa dinâmica também, graças ao trabalho remoto, se popularizou. Muito. Já era uma realidade, hoje é meio que já dado. Então, né? o que você falou é verdade. Né? Se você falar assim, não, então eu vou focar no brasileiro que viaja. Não é mais aí. E aí que é onde a taxa também começa a perder muito da força como elemento de decisão único. Exato. Assim, às vezes o cara desenvolvedor, ele precisa de um conjunto de soluções e facilidades que ele precisa, talvez vá totalmente diferente daquele cara que só vai com viés de viagem e que às vezes uma sala VIP para esse cara faz uma diferença e a taxa nem tanto e que ele vai pesar outros elementos. Vamos lá. 3% dos brasileiros viajam para fora do Brasil. Exatamente. É muito. São 6 milhões de pessoas. Todo mundo que viaja fala, tem brasileiro em todo lugar. São 6 milhões de pessoas. Sim. Só que tem quase 200 milhões que não viajam. E esse cara compra de fora, pode investir fora, pode prestar serviço para fora, pode constituir uma empresa que vai vender para fora e pode constituir uma empresa que vai comprar de fora. Exato. Então, eu acho que se a gente olhar viagem, é meio óbvio, né? Sim. Era o cara que comprava dólar, agora esse cara eu estou dando uma solução. Legal, mas me parece bastante maior que isso. Então, eu acho que ainda tem, mesmo no segmento de pessoa física, uma diferenciação importante para ser feita em termos de UX, produto, serviço e tal, antes de você chegar naquela comoditização absoluta que só interessa preço. Sim. Bom, isso é legal para a gente poder... Acho que muito do que o... Posso dar um exemplo, Bruno? Sim. Meu. Na época, no Bex, eu era o CEO de um banco de câmbio. Tá? Então, pouca gente entende mais de como liquidar uma transação do que eu. Estava lá numa reunião, assim, e por acaso foi um dia que a volatilidade da nossa moeda foi grande e a taxa caiu muito. Né? Eu estava no meio da reunião vendo aquilo. Sou CEO de um banco de câmbio. O que era mais fácil de eu fazer? Um minuto, vou no banheiro, levanto, vou ali na minha mesa e falo, compra para mim. Sim. Mas no meio da reunião quente, o que eu fiz? Abri o app, fiz um Pix durante a reunião. Fiz um Pix, mandei o recurso. Mas eu paguei um spread maior do que se eu fosse na minha mesa. Só que eu resolvi em 1 minuto e meio, no meio da reunião. Comodidade absurda. Sim. Em vez de levantar, ir lá, falar para a pessoa, depois entrar no meu banco, sabe? Então, eu acho que a experiência do usuário ainda é muito relevante. Sem dúvida. E quando você joga isso para um espectro muito maior da população, é igual fazer. Você ainda tinha essa facilidade de poder fazer... Exato. Mas quantos outros brasileiros não estão ali? Cara, tem uma viagem para fazer, tem alguma coisa, tem uma grana que eu preciso fechar porque eu recebi. E ele pode tomar essa decisão sem precisar de parar em tela, na experiência do celular e tudo mais. Isso faz uma diferença. Exato. Animal. Aí eu vou sair, vou comprar dólar, legal. Aí eu saio do shopping com um monte de dólar na minha bolsa. Cara, não, né? Faço um Pix, converto. Quando eu for viajar, eu vou lá e uso. Então, e eu acho que essa dinâmica... Então, na pessoa física, acho que a competição, na minha opinião, ainda está começando. Parece, tá super... Eu acho que ainda está começando. É porque a gente faz mais parte da bolha, assim, exatamente. E a gente acha que a gente já vê os movimentos. Mas se você parar para poder ver um brasileiro médio, isso está se apresentando para ele com uma regularidade, era um negócio que nem se falava, hoje já está... ele já entende que dá para fazer, chamou tanta atenção que o Itaú veio e comprou um pedaço ali da Avenue. Então, mas eu vejo os movimentos dos grandes também já entrando nesse mercado e tudo mais, né? Mas o que eu queria ver com você, e até olhando um pouquinho de como a eBury trabalha e tudo mais, como que eles veem, talvez, o elemento do regulatório do Brasil? Porque também tudo isso aqui caracteriza uma oportunidade tremenda, né? Se você, uma vez que você aprendeu a desenrolar esse novelo aqui, a coisa fica interessante. Como é que eles olham tanto para o mercado do Brasil em termos de potencial de negócio, comparado com o que eles já fazem em outros lugares do mundo, e se tem abacaxi talvez mais complicado que o nosso aqui para poder descascar, cara. Mais complicado que o nosso é difícil.
A Ebury vê um potencial imenso no Brasil, tá? Até para ser o país número 1 deles. Olha só. Tá? E é banco só aqui, né? É banco só aqui. Mas também em função da questão regulatória, né? Questão de tamanho de operação que você pode fazer, se você é uma... Mas nos outros é parceria com Não, nos outros são licenças de instituição financeira, sim. mas não necessariamente banco, porque a regulação é diferente. Aí não tem limitação para movimentação de dinheiro, tem limitação para empréstimo e tal. Entendi. Aqui no Brasil, como tem diferença entre ser uma IFX, ser uma corretora de câmbio ou ser um banco, fazia sentido essa licença aqui no Brasil. Então, eles são bastante motivados. E onde eles gostam muito do modelo? O modelo da Ebury é um modelo que se provou em todos os lugares. Sim. Então, ele tem um modelo único, uma plataforma única. Foi vencedor no Canadá, na Polônia, na Inglaterra, na Austrália. Eu tenho um modelo único que foi vencedor em diversos lugares. E o modelo é de acessar o mercado de B2B, pequenas, médias e grandes empresas que lidam com a dificuldade de movimentar recurso e tal. Então, e eles enxergam, além do número de clientes que o Brasil hoje pode ter, já seria suficiente para ser um case, Sim. que se eu facilito ainda mais esse processo, outros B2Bs que nunca pensaram em comprar, importar, vender, do exterior, possam passar a pensar. Sim. Então, o Brasil tem 2 oportunidades. Tem uma que é uma de melhorar a experiência hoje das pequenas e médias e grandes empresas. Sim. A outra, que é inserir empresas que não estavam nesse segmento. De novo, o Brasil é a 9ª economia do mundo, 28ª em comércio exterior. Se te pensar, nós somos uma completa tragédia para isso. Tem outros mercados mais complexos onde a Ebury trabalha? Olha, onde eles têm a licença, diria que não. Tá. Mas a Ebury hoje movimenta recursos em diversos lugares, que a África talvez seja... Complexo também, né? Eu não diria assim mais complexa, mas acho que está mais atrasada em termos de regulações de movimentação de dinheiro. Então, tem muita coisa que ainda não é clara. A nossa aqui é uma regulação complexa, mas ela existe. E falando exatamente nessa regulação nossa complexa e tudo, porque a gente tem esse movimento também de transformação regulatória recente dentro do setor. O quanto você entende que isso vai abrir mais esse mercado, simplificar mais? Nós estamos falando de uma mudança de que nível de impacto aí você... Então, esse é um bom ponto que é bastante... É legal a gente esclarecer. Então, primeira resposta. Acho que o movimento de tentativa de simplificação que o Banco Central está fazendo no Brasil é espetacular. Porque também já era muito antigo. Já era muito antigo o problema. A gente tinha que fazer isso. Eu acho que o Banco Central está falando um belíssimo trabalho. Tá? Belíssimo. Mas muita gente ouve e fala assim, então agora vai ser fácil, qualquer brasileiro vai poder ter conta aqui no Brasil, em dólares. Não. O Banco Central está simplificando alguns processos e algumas regulações, mas não está simplificando controle de entrada e saída de recursos, principalmente controle de lavagem de dinheiro, que é muito importante nesse processo. Então, eu entendo assim, então agora qualquer um vai poder fazer isso no Brasil. Nós estamos longe disso. Entendi. Longe, tá? A gente está vivendo um cenário que vai simplificar a regulação e regras do comércio exterior, do câmbio no Brasil, que é muito bom. Sim. Isso significa que qualquer um aí abre uma empresinha para... Não é isso. É mais aquilo que de processos que não cabem mais no momento atual. As coisas um pouco mais... antigas, desatualizadas e tudo mais. Né? O que é muito bom. Tá? Então, de novo, eu sou fã do trabalho que o Roberto e o BC estão fazendo, porque eu acho que eles estão mexendo em coisas que a gente precisava mexer há muito tempo. Sim. Mas cuidado, né? O movimento do BC não é um momento de agora todo mundo abre uma quitanda aí e sai fazendo. Não é isso. Não é isso. Então, considero um movimento bom. Vai entrar concorrente, o que não é ruim. Sim. Tá? E simplificar processo significa que quem tem mais digitalização vai andar na frente. Então, acho só bom, tá? Eu não acho que tem nada ruim nesse movimento. Boa. Outra coisa que eu acho que é bom tentar explicar um pouco para a audiência é um pouco de como funciona a Ebury, porque assim, a empresa está baseada lá no Reino Unido, acho que os empreendedores são espanhóis, o Santander tem uma fatia, né?
como é que se deu também esse processo e em que medida que o Santander, esse investimento, essa sociedade com o Santander facilita algumas coisas, talvez, em termos de business para a Ebury globalmente? Assim, o que você enxerga uma correlação nesse sentido? O Santander é um investidor Sim. da Ebury. É claro que ter um nome como Santander Abre portas, né? ajuda, Sim, né? sim. Mas a ideia é que a Ebury seja independente em termos de atuação. A gestão é independente. A gestão é independente, Sim, né? sim. Obviamente o Santander tem assentos no conselho e tal, mas Sim. e tem poderes, é claro, mas a gestão é independente e a ideia é que seja vista como uma fintech de comércio exterior que facilite a movimentação. Eu acho que os grandes bancos, eles têm um papel importantíssimo no mundo, né, que é especialmente uma alavanca de crédito nas pessoas físicas, jurídicas e tal. Mas é interessante que tenham as fintechs que entrem e facilitem processos que eu não vejo isso como um grande problema. E os bancões acabam se movimentando depois nesse sentido, seja via aquisição ou seja via desenvolvendo um produto lá dentro. Então, a Ebury tem uma atuação bastante... É uma fintech focada em comércio exterior, SMEs, pequenas e médias empresas, sim, no mundo, tentar facilitar a vida deles e ter o Santander como um acionista importante. É óbvio que é muito bom. Sim, sim. Né? Mas é uma atuação... Ela já está há quanto tempo mesmo, Didier? Você sabe? Tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu tinha lido até recentemente que, e até eu acho que até antes mesmo da aquisição, que ela tinha um plano de IPO nos próximos anos, assim. O Juan, que é o founder, tem falado disso, tem um plano. Uhum. Tá? Agora a companhia está se estruturando para entender qual é o melhor momento, qual a melhor forma de fazer isso, mas tem um plano, sim. Boa. Vamos ver se isso se concretiza. Muito legal. E, bom, eu acho interessante agora puxar um pouco. Você meio que deu essa pista de quais são os próximos passos, né? Assim, muito olhando nessa parte de B2B e tudo mais. E até onde você entende que isso pode crescer? Obviamente você já deu uma pista, assim, mas você teria alguma coisa tangível em termos de quantas vezes dá para crescer essa atuação? Tem, o meu número é 4 vezes. 4 vezes? A gente tem... Eu entendo que o Brasil tem capacidade para crescer 4 vezes o seu tamanho hoje A gente hoje, o Brasil, faz 1,7 trilhões de dólares de volume entrada e saída de recursos. Aqui dentro tá importação, exportação e o câmbio financeiro, que é investimento fora, ou empresa investindo no Brasil. Só o B2B ou nós estamos falando de... Não, todo o mercado. O crescimento de 4 vezes, você está falando eu acho mercado todo esse mercado. Todo. Para mim, o número do Brasil deveria ser quase coisa como 4,5 trilhões de dólares de volume. Em quanto tempo? Você tem uma ideia de quanto? Isso vai depender de quanto tempo a gente demorar para melhorar as regulações. Sim. No mundo de câmbio é uma, sim. Mas nós temos que ter estrutura tributária que ajude as empresas brasileiras e as estrangeiras que quiserem vir para cá. Sim. E a questão logística aqui no Brasil é importante. A gente tem umas coisas muito absurdas para um país que teria condição de fazer transporte por hidrovias, ferrovias e rodovias. Hoje a gente é limitado a rodovias ruins. Totalmente. Estrutura tributária, nós somos um caos completo. Isso aí. No ranking de complexidade tributária, nós devemos estar entre os 190 países do mundo, nós devemos ser 180, qualquer coisa do gênero. Sim. A última vez que eu vi. Então, eu acho que são esses 3 movimentos. Quanto mais rápido a gente mexer nisso, mais rápido a gente chega num potencial como esse. Isso é brutal, né, cara? 4 vezes é absurdo, né? É brutal. Para ver que dá para destravar ainda de potencial, olhando, obviamente, que inovação financeira, mas como setor, isso aqui às vezes a gente não atina, obviamente, você respira isso há 24 horas por dia há um bom tempo, mas eu acho que entendo que talvez a audiência não tenha essa dimensão, porque muitas vezes a gente está olhando em outros segmentos específicos e perde um pouco esses dados, o tamanho do Brasil como economia versus o que ele representa no jogo do global do comércio exterior. Né? Bruno, o exemplo que a gente sempre usa lá. Você imagina que você tem uma granja, que é um exemplo, por acaso, de uma pessoa amiga. Uma granja em Goiânia. Uhum. Tá? Você tem uma granja em Goiânia. Você fala, eu quero vender agora carne de frango para o mundo. Uhum.
Começa por onde? O cara não sabe nem por onde começar. Olha só. O cara senta lá em Goiânia e fala, a primeira coisa que ele faz, ele vai na agência do banco da cidade satélite de Goiânia. Sim. Então, eu queria vender, qual o código de câmbio? O cara já vai falar assim. Já trava ali. E quando eu recebo, e como faz para trocar moeda, e que documento precisa. O cara ele já fala assim, vou tentar vender aqui no Brasil que é mais fácil. Sim. Né? Então, eu acho que esse movimento ele é brutal no Brasil. Brutal, brutal. Se a gente destrava isso, né, o tamanho da oportunidade que a gente tem na minha opinião, a maior que hoje a gente tem no mercado financeiro, a maior de todas. Boa. Não que seja fácil, tá? Não, obviamente que não é. Vocês estão aí há alguns anos batendo nessa tecla, mas uma hora a coisa começa a acontecer. Eu acho que tá os movimentos dos próprios últimos anos já dizem muito isso, sabe? Assim, também acho. A coisa ficou muito mais... o fator de simplificação, de entender, o brasileiro médio entender que isso pode ser para mim, que eu acho que é uma herança que a gente vive há muito tempo de Brasil fechado, que Exato. mesmo quando teve abertura... Peronomútil e Exato. agora a coisa começa a meio que fluir, né? Então fico... Com o Ebury a gente tem a ideia de chegar nos pequenos e médios empresários do Brasil e falar, você quer uma conta fora? Para receber em diversas moedas e pagar em diversas moedas? Você já considerou o mercado fazer negócio... Com uma usabilidade que seja, você abre tua conta, você consegue pagar, receber em qualquer moeda que você que são 30, 26 moedas no mundo todo que a gente transaciona. Sim. Mas o brasileiro tem muito dólar na cabeça. Sim, tem muito dólar, mas pode vender para qualquer lugar do mundo. Exato. A minha formação é comércio exterior, então assim, eu vejo isso e falo assim, cara, na minha época já era um negócio tremendamente complexo e a gente tentava esbarrar de como que a coisa vai andar e eu acho que esses elementos que você trouxe aqui realmente fazem uma diferença tremenda para você enxergar para onde a gente consegue ir e que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que tem muita coisa rolando. E falando em inovações também, eu acho que um elemento que não pode deixar de faltar não pode faltar aqui na nossa conversa é que a gente tem todo esse movimento regulatório é um elemento, mas a gente tem um outro elemento do ponto de vista de infra que está acontecendo globalmente. A gente tem desde a discussão que a gente ouve de CBDCs, né, vários países com as suas moedas digitais dos bancos centrais, como também de stablecoins, né, que são aquelas moedas pareadas a alguma moeda de algum país, né, uma moeda local, que já está sendo utilizado para fazer troca de fluxos ali entre locais, né? E isso está evoluindo, ganhando um corpo e algumas, inclusive, eu vejo algumas fintechs tentando explorar esse mercado recentemente, meio que como, ok, a gente tem todo esse mercado que você já explora e tudo mais, mas a gente está vendo uma nova infra surgindo, obviamente que não que seja velho oeste, porque a gente também vê o próprio regulador no movimento que ele está tokenizando a economia, ele está olhando para isso e ele quer entender, fez uma consulta pública para tentar entender como é que ele acomoda isso. Como é que você vê esse elemento dentro desse mercado, quanto ele pode transformar e quanto também acaba afetando o business de vocês, que eu acho que assim, talvez vocês tiveram um grande tempo para como diz, descascar um abacaxi, que agora esse abacaxi ele estava com uma casca muito mais grossa e agora, seja pela regulamentação que já está vindo, como as novas infraestruturas, talvez fique uma casca mais soft aí. Como é que você entende isso? Bom, eu acho tudo bom, tá? Mas vamos lá. Talvez aqui a turma da criptomoeda fique brava comigo, mas lá atrás, em 2014, 2015, eu tive num evento em Harvard interessante e tinha uma discussão não, vai ser uma moeda única no mundo inteiro e a gente vai driblar todos os reguladores. Mas que eu olhei e falei, gente, vocês têm uma tecnologia que é brilhante. Brilhante. Os blockchains são uma tecnologia brilhante. Agora, cara, essa coisa de for fazer o dinheiro andar sem reguladores, não vai acontecer. É muito difícil. Mas tem. Tem. Ainda usado para... Estou falando das criptomoedas, não as stablecoins, tá? Para chegar nelas. Tá. Aí o movimento que os reguladores... O movimento que o mercado começou a fazer hoje é difícil movimentar dinheiro no mundo. É difícil. É difícil. É muita regulação. Sim. Muitas regras. Muitos bancos, os bancos grandes, que são bancos correspondentes, têm lá suas regras também. Então, você tem o regulador, você tem os compliance, então é difícil. Sim. E aí, o que o mercado começou a fazer, preciso dar um jeito, é difícil e caro, tá? Sim. Caro pacas. Então, aí,
as criptos, os blockchains começaram, puta, mas tem um jeito, mas como meio de pagamento, não sei, muito volátil. Stablecoins e os tokens são uma forma de usar a tecnologia que está aí para movimentar dinheiro no mundo, mas com os reguladores olhando e controlando. Isso faz com que os reguladores como o nosso falem, isso aqui já... Vamos entender como funciona, vamos entender como eu vou regular, como eu vou controlar, mas acho que isso eu já topo. Né? Sim. E você facilita a movimentação de dinheiro no mundo todo. Então, para mim, isso é um movimento sem volta. Sim. Tá? Sim. Ele é bom. Como ele vai se estabelecer, eu ainda não sei. Inclusive, a gente tem consulta pública para tentar endereçar, dentre outras coisas, isso. Isso né? aqui, mas fora também. Isso, exatamente. É global, né? Mas a gente está avançado aqui em relação a vários outros países nessa discussão. Acho que a gente está. Mas é um negócio que não acontece só de um lado, né? É multilateral. Né? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando você... O Pix. O Pix, para mim, é brilhante, tá? Sou fãzaço do Pix. Mas ele teve alguns movimentos geniais. Movimento 1 genial. Ele foi um mandate regulatório. Exato. Né? A indústria de pagamento, eu costumo falar isso todas as vezes que eu falo sobre esse tema. Se não for interoperável na largada, nasceu morto. Sem dúvida. Ele tem que ser... Porque a minha mãe, sei lá, uma pessoa que não tem nada a ver com o segmento... O cara quer chegar lá e poder pagar. Aqui passa, ali não passa, a bandeira. A hora que virou interoperável, esse é o brilhantismo da indústria de cartões. O brilhantismo na Mastercard, Visa, ela é interoperável. Você rede pega global, teu cartão, vai em tal lugar, tanto faz. Se o banco emissor é esse, se a máquina é aquela, funciona. Então, acho que o Pix nasceu interoperável, para mim, brilhante, não é à toa que chegou a metade do meio de pagamento brasileiro. Sim. Agora, fazer isso globalmente não é tão trivial. Você não tem um regulador, você não tem um regulador dizendo é assim que vai funcionar. Você fala do teu lado aqui, mas o outro do outro lado lá tem que topar também. Sim. Então é bastante mais complexo. Mas eu acho que é um movimento... Ele precisa acontecer, porque se ele não acontecer via os reguladores, ele começa a acontecer meio no borderline, e aí é ruim. E aí o regulador vai ter que dar um jeito de puxar para dentro. O regulador vai ter que dar um jeito de puxar para dentro. Que é, assim, eu acho que o limite que bateu agora. Assim. Eu acho. Assim, isso já acontece de alguma forma, tal, meio que, né, share aqui, mas do canto, agora não, vamos botar para dentro, mas como falei lá natural. Em 2015, enquanto os... E aí é uma conversa... offline aqui, mas enquanto os países tiverem as suas independências, sejam independências territoriais, independências regulatórias, independências financeiras, controle da sua moeda, não tem jeito. A gente vai ter que fazer isso de um jeito regulado. A gente vai ter que fazer isso passando pelas regulações dos países. Né? Sim. E, na minha opinião, tem que ser assim. Não dá para... vamos inventar aqui um negócio que nenhum regulador vai olhar. Esquece. No mundo que a gente vive nos próximos 100 anos, isso não vai acontecer. E quanto maior fica, mais isso vai entrar no radar e não tem como. Né? Agora, usar a tecnologia para baratear, fazer com que isso seja mais rápido, com que a gente tenha eventualmente mais controle. Sim. Né? Porque a estrutura de blockchain ela te dá mais controle. Rastreabilidade. Né? Sim. Rastreabilidade. Então, agora, é um movimento, acho que você colocou muito bem, Bruno, assim, começou de um jeito, e os reguladores começaram a falar, a gente vai ter que descascar esse abacaxi, para pegar teu exemplo. E eu acho que estão começando, minha opinião, as stablecoins, os tokens todos, são uma tentativa e que, na minha opinião, vai ficar em pé. Tá? Vai ser rápido? Não sei. Mas vai ficar em pé. Então, vejo isso com bons olhos, tá? Está evoluindo. Eu acho que nós estamos falando de uma evolução de infra. Essas evoluções acontecem e na esteira disso várias coisas vão se acomodando. Foi assim quando a internet chegou e teve que transformar um monte de outros negócios que orbitaram. Né? Mas, obviamente, que nós estamos falando de algo complexo, mas a gente, como uma sociedade que a gente evolui e uma hora a gente vai chegar na resposta. Eu acho que o importante de fato, essa simplificação de tudo isso chegue na ponta do consumidor. Se olha de forma macro, você vê o seguinte. De forma macro. Internet. É a grande última, a última, pelo menos, grande revolução. Só que o que aconteceu com isso? Te deu acesso de todo mundo a tudo. Sim.
Então, não dá para você falar, agora todo mundo acessa tudo, mas eu não vou deixar todo mundo pagar tudo, todo mundo chegar em tal... Não dá. Sim. Isso não vai acontecer. Né? Então... Tem que ser coerente tem que com ser coerente o processo evolutivo. Exato. Então, abriu a porteira, mas agora vamos ajustando o entorno. É isso. Perfeito. É isso. Mas, Didi, a gente está chegando no fim aqui, cara. Um papo super bacana. Eu acho que também esclareceu muita coisa para a audiência aqui. Porque eu mesmo aprendi talvez a olhar um pouco diferente para esse mercado, para a gente não ter uma noção para parar e como você vivencia, qual o tamanho onde esse negócio pode chegar, e a gente sabe que é grande, e isso é muito bom poder ouvir isso de você. E eu gosto sempre de deixar esses minutos finais para deixar uma mensagem que você queira deixar aí para nossa audiência, seja um institucional ou mesmo uma reflexão, fica ao teu critério, e novamente agradecendo pela tua presença aqui no nosso papo. Obrigado você pelo convite, Bruno. Eu acho que então, são 2 recados. Para mim, o recado 1 é esse que a gente acabou de falar. Sim. O Brasil tem que se inserir no mercado global, e eu acho que o Brasil vai se inserir no mercado global. Para mim, isso é um caminho sem volta. Não dá para a gente... Não é mais o tempo da gente ficar fora de tudo que está acontecendo no mundo. Sim. Esse é um. E o segundo, eu acho que o movimento que a gente está fazendo com a Ebury aqui no Brasil é, de fato, para tentar oferecer para as pequenas, médias, grandes empresas brasileiras soluções de acesso. Sim. Democratizar o acesso ao mundo para as empresas. Então, acho que na pessoa física já está bastante bem feitinho. Sim. E agora, para as pessoas que acham que essa entrada da Ebury no Brasil vai destravar um mercado que, para mim, até hoje, ainda ele é muito tímido, de empresa brasileira que quer vender ou comprar do mundo. Acho que a solução aqui que a gente pode oferecer é difícil de ser copiada, porque você precisa ter regulador fora, acesso fora, experiência fora, regulador brasileiro, integrado uma coisa com a outra. Então, eu acho que a gente tem aqui uma oferta única no Brasil, de fato. É uma orquestração complexa aí que, de fato, tem um valor tremendo. E você que nos ouviu e nos assistiu até agora, queria agradecer também pela audiência. E não deixa, eu tenho certeza que você é um empresário que ouviu esse papo, vai saber que, pelo menos daqui desse ano aí em diante, muitas oportunidades para se fazer negócio fora do Brasil vão estar mais facilitadas graças a iniciativas como essa. Se você gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever também no canal e de encaminhar esse vídeo para alguém que você entende que vai se beneficiar dos insights que foram compartilhados aqui junto ao nosso convidado Luiz Didier, da Ebury. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.